mas seres humanos que foram chamados por Deus, se consagraram a Deus para exercer o ministério pastoral. Vamos orar, né? Oremos, queridos. Senhor Deus, Pai amado, queremos agora rogar a Tua bênção na vida do pastor Wagner, porque ele tem agora, Senhor, essa incumbência santa, sagrada, de pregar a palavra do Senhor, levar a mensagem do Senhor à Tua igreja, Pai. Nós pedimos, Senhor querido, que o Senhor esteja derramando sobre ele toda a graça que ele necessita para fazer isso, para realizar, Pai, essa tarefa, Pai, tão nobre, Pai. Ó Deus, usa o Teu Filho, concedendo sabedoria, enchendo o coração dele de paz, de fé, de convicção, de amor, dando direção em todo o tempo para ele, Senhor. Ó Deus, abençoa a igreja, nós que vamos estar ali ouvindo, Pai, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, de uma forma forte, profunda, intensa, para a Tua glória, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, a igreja diz, amém. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Muito bom estarmos aqui, que bom que você veio. Deu certo aí já a transmissão? Tá ok? Ainda não? Que bom que estarmos aqui hoje. Queria rapidamente trazer uma mensagem que Deus esses dias tem colocado no meu coração. Eu estava planejando trazer aquela mensagem quando Deus aparece para Pedro e diz: Pedro, tu me amas e tu me amas, né? E aí nesses últimos dias Deus colocou muito forte esse texto que nós iremos lermos juntos daqui a pouco. Obrigado, tia. É muito interessante essa tarefa, né, de trazer a mensagem de Deus para a igreja. Cada mensagem, pelo menos eu tenho tido experiências totalmente diferentes com Deus. Algumas mensagens Deus nos leva ali a fazer um estudo bem profundo ali de cada palavra. Outras mensagens, quando você vai fazer esse estudo, as coisas não batem, e aí parece que Deus fecha as portas e quer que você vá para um outro caminho. E essa mensagem dessa noite foi uma mensagem assim muito desafiadora para mim, porque todas as vezes que eu pensava nesse texto me dava vontade de chorar. Vinha uma tristeza muito forte no meu coração, e todas as vezes, às vezes dirigindo no trabalho, eu pensava no texto, queria ficar meditando um pouco no texto, e vinha essa vontade de chorar muito grande. E aí foi muito interessante que eu estava na sala, e aí apareceu um comercial de um filme muito antigo, e o tema do filme, o nome do filme era Missão Impossível. Talvez os mais antigos aí vão saber, onde tinha ali o autor Tom Cruise, né? Onde ele era escolhido para fazer ali uma missão, e quase sempre essa missão outras pessoas elas não conseguiam fazer, então chamavam ele, porque ele era um agente especial, e um homem bem treinado, bem preparado, e aí chamavam ele para poder fazer essa missão, uma missão impossível, e ele ia lá, e ele conseguia no final do filme realizar essa missão. E aí, olhando para esse comercial desse filme, veio o tema de hoje, né? Missão possível, não uma missão impossível, mas uma missão possível, né? Uma missão possível com Deus, porque sem Deus ela se torna uma missão impossível. E aí eu queria que vocês entrassem junto comigo dentro dessa mensagem,
dentro dessa reflexão que Deus colocou ao meu coração. Então eu queria que você pensasse junto comigo, pense aí numa pessoa que você gosta muito, que você ama muito. Pensa numa pessoa que você gostaria de ser igual a essa pessoa quando você crescesse. Pense comigo, uma pessoa que você tem um carinho, uma gratidão, sabe, que essa pessoa ela é um espelho para você. Pensou nessa pessoa? Não é uma pessoa perfeita, tá bom? Mas pense aí comigo, uma pessoa que você gostaria de ser. Você sabe que essa pessoa que você gosta, que você admira, ela tem pouco tempo de vida. Na verdade, poucas horas de vida. E de repente essa pessoa manda chamar você. E aí você vai ao encontro dessa pessoa. E essa pessoa está naqueles últimos momentos ali, os últimos minutos de vida. E aí ela pega ali na sua mão e ela faz um pedido para você. Está comigo? Você consegue imaginar essa pessoa segurando na sua mão, ali nos últimos suspiros de vida, e ali ela olha para você e te faz um último pedido. E ela diz assim para você: você pode fazer isso? Você pode fazer isso por mim? Qual seria a sua resposta? Pense comigo. E aí essa pessoa, de repente você chega para essa pessoa e fala assim: mas eu não sou capaz de fazer isso. E aí essa outra pessoa diz assim: você é capaz sim. Você é capaz sim, é por isso que eu estou pedindo isso para você. Você consegue me dar uma resposta agora? Está comigo dentro dessa reflexão? Você foi escolhido a dedo, diante de tantas pessoas, você foi escolhido a dedo por essa pessoa. Você foi capacitado. Ao ver essa pessoa vivendo, você foi treinado a olhar essa pessoa. E aí, de repente, ela faz um pedido, ou ela dá uma missão para você. Nos últimos momentos de vida, qual é a tua resposta? Será que você é capaz de me responder, ou responder para você mesmo aí, agora? Essa pessoa, ela te dá uma missão, e você pode se tornar um super-herói da fé. Você pode se tornar, como o autor de Hebreus escreve, lá no capítulo 11, citando vários nomes de pessoas, homens e mulheres, e é claro que essa missão, ela vem de um relacionamento profundo com essa pessoa, porque senão ela não teria chamado você. Qual seria a sua resposta? Pensou aí junto comigo? Amém? Foi exatamente o que Jesus fez com os seus discípulos. Lembra dos meninos Talmidim? Lembra daquela mensagem aqui dos meninos Talmidim, onde o sonho desses meninos era se tornar igual ao seu rabino, ao seu mestre? O sonho de todo menino pequeno judeu era se tornar um rabino, era ser discípulo de um mestre, era fazer Talmidim, ou seja, fazer discípulos. Então o texto que eu gostaria de ler junto com vocês aqui, gostaria que vocês me acompanhassem, você que trouxe a sua Bíblia aí, por favor, abra em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, a minha versão aqui é revista e atualizada. Se você não trouxe a sua Bíblia, mas está aí com o seu aplicativo no celular, por favor, abra junto comigo e vamos fazer a leitura junto e ver que tipo de pedido foi esse. Ô Wagner, mas por que você me fez refletir em tudo isso? Logo no começo da mensagem. E o texto vai dizer assim, Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, mas nós vamos nos prender mais no 18 e 19, mas vamos ler os três, por favor. O texto diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Queridos, a gente vem numa série de mensagens nesses últimos meses, trazendo a igreja para uma reflexão profunda daquilo que é o Evangelho. Há 2 meses atrás, começamos a pregar sobre o tema buscando fazer a vontade de Deus. Então nós aprendemos aqui, ou fomos relembrados de que como é que buscamos fazer a vontade de Deus. Logo em seguida, começamos a pregar sobre o tema ser discípulos, mas não ser discípulos comuns, ser discípulos de Jesus. E aí nós aprendemos durante esses domingos como ser um discípulo de Jesus. E aí eu lembro que uma das primeiras mensagens foi essa, desafiando a igreja a olhar para dentro de si e descobrir se nós estamos sendo discípulos de Jesus ou não. E agora, começando hoje, a gente muda esse tema para fazer discípulo de Jesus. Mas como nós aprendemos, isso só é possível se antes nós sermos discípulos de Jesus. Então é preciso ser antes de fazer. Então o contexto dessa mensagem de Mateus, capítulo 28, o contexto nos mostra que após ressuscitar, Jesus havia morrido, Jesus havia sido crucificado. Então após ele ressuscitar, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Mais uma vez, como nós aprendemos, Jesus foi ao encontro de homens pecadores e ali os chamou para segui-lo, os chamou para ser discípulo dele. Esses homens largaram tudo e seguiram Jesus. Jesus passa por toda a história que conhecemos, passa pelo sofrimento, pela crucificação. E aí nesse momento aqui da história, Jesus vai ao encontro deles e passa mais alguns dias com os discípulos e mostra para eles que agora eles dariam continuidade àquilo que Cristo começou, ou seja, daria continuidade a uma missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, diz ali o Evangelho de João no capítulo 20, 21. Mas também os conforta e expõe o significado de tudo aquilo que havia acontecido, porque os discípulos estavam entristecidos, amargurados, amedrontados nesse momento da história. Pouco antes de voltar para o Pai, Jesus chega e procura os seus discípulos. Pouco antes de ser assunto ao céu, ele chama os seus discípulos para um monte, onde daria a eles uma ordem especial, onde daria a eles uma missão. Os versículos anteriores mostram que mesmo nesse momento, alguns dos discípulos, mesmo passando tudo aquilo que Jesus ensinou, alguns deles ainda estavam em dúvida, estavam duvidando. Talvez tenha sido por isso que Jesus fez questão de começar a sua fala aqui no capítulo 28, do versículo 18, talvez seja por isso que Jesus começa a falar com uma afirmação de encorajamento com base na sua soberania. Jesus sabia como o coração daqueles homens estava. E aí Jesus começa a mostrar ou relembrá-los quem é Jesus, quem é Ele. Então a primeira coisa que me vem ao coração quando eu comecei a meditar no texto é sobre essa fala de Cristo, logo no começo. Jesus, aproximando-se deles, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada, me foi concedida no céu e na terra. A base e o fundamento dessa missão da igreja é a autoridade de Jesus. Então Jesus é crucificado, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus vai ao encontro desses homens, porque logo no decorrer da mensagem você vai perceber qual era o estado que eles estavam. Jesus, antes de subir ao céu, ele faz um dos últimos pedidos para os discípulos. É como aquele homem que tem poucos momentos de vida e te faz um pedido. Foi isso que Jesus fez para eles.
Jesus faz um pedido para eles. Jesus, o Salvador que Deus designou para salvar o mundo, que recebeu o nome que está sobre todo nome, e quem habita toda a plenitude, todas as coisas que serão reconciliadas. Em primeiro lugar, essa autoridade que Jesus fala aqui é uma autoridade total, o que significa uma soberania absoluta e sem qualquer tipo de restrição. Em segundo lugar, essa autoridade foi dada pelo Pai, e que demonstra a submissão de Cristo a Ele. Essa mesma submissão deve estar sempre presente na vida de um discípulo, pois Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio agora. Em terceiro lugar, essa autoridade se estende ao céu e à terra, ou seja, toda a realidade material e espiritual. Um famoso teólogo holandês chamado Abraham Kuyper disse em uma das suas palestras: abre aspas, não há 1 centímetro quadrado em toda a realidade sobre o qual Cristo não põe a sua mão e diga: é meu, fecha aspas. Jesus começa a mostrar para esses discípulos, ou relembrá-los de quem Ele é. Ele tem toda a autoridade. E quando Jesus fala isso, eu fico imaginando o que é movido dentro do coração desses homens. E é isso que eu orava ao Senhor para esta noite. Senhor, que nós venhamos a entender que toda autoridade pertence ao Senhor, e que o Senhor nos deu esse poder, que o Senhor nos deu essa autoridade, para seguir em frente, para dizer não ao pecado, para viver uma vida diferente, para impor as mãos sobre o enfermo, para ir fazer discípulo, para pregar o Evangelho. Que essa autoridade ela queime no nosso coração e nos tire do banco da cadeira, e nos leve a andar sobre as águas, que nós venhamos a desejar viver o sobrenatural de Deus. É isso que Jesus quando chega para eles, logo de cara mostra: olha, toda autoridade pertence a mim, e eu estou vivo, não estou morto. Cristo está vivo, queridos, não está morto. E existe uma promessa no final aqui do texto, onde Ele estaria conosco todos os dias. Essa palavra, ela não fica somente para os discípulos, mas ela se estende para nós também nos dias de hoje, porque nós somos discípulos de Jesus. Mas essa missão que Jesus dá para eles, e dá para nós também, não é tão simples. Você viu através dessas mensagens que foram pregadas durante todos os domingos, que essa missão, ela passa pelo mundo físico, e passa também pelo mundo espiritual. Ela passa também pelo mundo das emoções, dos desejos, das vontades dos nossos corações. Por isso é que Jesus chamou os seus discípulos e os ensinou a viverem na dependência total de Deus. É por isso que quando os discípulos seguem Jesus, eles largaram tudo para seguir o seu mestre. E esse ensinar de Jesus não é um ensinar somente de boca, mas Jesus levou eles para uma experiência. Jesus levou esses discípulos aos desertos da vida, às tempestades da vida, a momentos de medo, de tristeza e também de alegria. Jesus leva esses rapazes e mostra para eles que o Deus encarnado chora, que as lágrimas caem de um Deus encarnado. Jesus pega esses homens e leva eles num momento de tanta angústia e aflição do mestre. Jesus chama esses homens e pede para que eles orem por ele, interceda por ele, que ajudem ele. Na cruz, Jesus mostra para esses homens que naquele momento que ele cai com a cruz, sempre existirá alguém para levantar a cruz e dizer: olha, segue em frente. Jesus mostra para esses homens como que será a caminhada deles. E isso também nos mostra como deve ser a nossa caminhada. Vão ter momentos de alegria,
vão ter momentos de tristeza, vão ter momentos de choro, vai ter momento de fracasso, sim, vai ter momento de queda, mas também vai ter momento de alegria, vai ter momento de levantar e caminhar e prosseguir, vai ter momento de continuar marchando, vai ter momento de oferecer a outra face, mas vai ter momento também de ser consolado, confortado. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos Filipenses, onde ele diz lá no capítulo 4, versículo 10 ao 14, não precisa colocar: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Olha o que ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado. Você gosta de ser humilhado? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, e tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, ou seja, eu já fui experimentado, tanto na fartura como de fome, assim também na abundância com escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. São experiências, são experimentos que os homens de Deus vão passar, e para você dizer assim: olha, tudo posso naquele que me fortalece, é necessário passar por todas essas coisas. O discípulo de Jesus, ele sabe que ele vai passar por momentos difíceis, mas ele vai entender também que toda a autoridade foi dada a ele. Ele vai entender que existe um poder sobre ele. Eu brincava com meu filho nessa mensagem, dizendo assim: filho, Jesus nos chamou para ser super-herói, porque Ele nos deu superpoderes, para que podemos vencer as forças do mal. Uau! Ele falou: caramba, papai, é isso. Super-heróis, que não vem de nós, mas vem dele, que derramou todo o poder sobre nós, derramou superpoderes. A caminhada do discípulo nunca será fácil, porque a caminhada do discípulo sempre vai envolver, sabe o quê? Sacrifício. Muitas das vezes você vai ter que abrir mão daquilo que você mais gosta em prol do outro, em prol da verdade. Envolve renúncia, envolve dependência, envolve obediência. A segunda coisa que me chama ao coração, que me chama a atenção, que veio no meu coração, está no versículo 19, essa palavrinha ide. Jesus dá uma palavra de encorajamento, dizendo assim: olha, toda a autoridade me foi dada, não tenham medo. Agora, ide. Normalmente, quando a gente lê esse texto, se interpreta esse versículo, a ênfase é colocada sempre no ide, ou quase sempre no ide. Sem entrar aqui nos detalhes da gramática grega, podemos dizer que o verbo ide aqui não está no imperativo, ou seja, não é uma ordem. Na verdade, o ide é um particípio qualificando o imperativo da frase. Isso significa que no grego, na construção da gramática grega aqui, a ordem de Jesus é fazer discípulo, não é ir. Ide é fazer discípulo. Nessa sentença, o ide aqui apenas é a maneira pelo qual a ordem de se fazer discípulo é cumprida. Afinal, para fazermos discípulo, devemos ir, e é claro que o ide é importante, mas a ordem é fazer discípulo. Agora, como ir se não há quem vá? Como fazer a missão naquele momento que a pessoa pede para você, se você não quer ir, e se você não vai? Como ir se alguns não querem ter trabalho, não querem renunciar, não querem sacrificar, mas querem ser chamados de discípulo? Como ir se alguns não querem sacrificar coisas,
não querem sacrificar o tempo. O discípulo de Jesus, ele sabe que muitas vezes ele vai chegar em casa cansado, mas o Espírito Santo vai dizer assim: ei filho, vai até a casa daquele irmão ou daquela irmã, porque eu quero falar com ele através da sua vida. Lembra daquele último pedido que eu fiz? Mas como ir, se o discípulo não quer sacrificar coisas? Como ir se alguns deixaram ou estão deixando o relacionamento com o Pai, o relacionamento íntimo? Lembra que um talmide, ele tem um relacionamento íntimo com o rabino, ele anda diariamente com ele, ele procura estar perto dele, e no final do dia a poeira dos pés do rabino cobre o talmide ou cobre o discípulo, e ali o discípulo descobre que o dia foi missão cumprida. Os discípulos nesse momento, eles estavam abandonando as práticas, e voltando às práticas antigas, e por isso que Jesus aparece ali para eles. Mas como ir, se alguns estão abandonando a fé, estão deixando as mentiras virem na mente, como quem diz assim: olha, não vale a pena perdoar, não vale a pena se humilhar, não vale a pena, sabe, trabalhar na igreja ou trabalhar para o reino. Alguns estão enterrando os seus dons e talentos, alguns estão enterrando esses superpoderes, porque se cansaram, porque olharam para as circunstâncias e para a tempestade. Como ir desse jeito? É isso que Jesus está falando ao coração profundo dos discípulos. Se os discípulos passaram por isso, nós também passaríamos. Romanos capítulo 10, versículo 14 ao 15, vai dizer assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Olha, como é um prazer, um privilégio, daqueles que agarram essa missão, com unhas e dentes, e vão até o fim. Existe algo maravilhoso, queridos, existe algo pleno, quando buscamos fazer a vontade de Deus. Formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, o texto vai dizer assim: e Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Queridos, trabalhadores é eu e você. Os campos estão brancos, estão preparados, existe poder sobre a tua vida, para que você vá e faça discípulo. Agora a pergunta é: você tem feito? O que é que você tem feito com esse pedido, com essa missão? Porque se você é um discípulo, essa palavra se estende até você. O que é que te impede? Nós vamos orar para que Deus levante você. Presta atenção no texto. Jesus, ele olha com compaixão para as pessoas. Irmãos, enquanto eu orava e pedia um discernimento dessa palavra do Senhor, o que o Senhor disse para mim foi: faça com que a igreja ore pedindo compaixão. Precisamos parar para orar e dizer assim: Senhor, eu quero amar o perdido. Senhor, me mostra quem são os necessitados. Senhor, me leva, Deus, a ter esse olhar de compaixão quando eu olhar para as pessoas, porque é isso que está faltando, começando em mim, queridos.
é começar a orar por essas coisas, é começar a pedir ao Senhor. Nós tivemos uma reunião nessa semana, terça-feira, e o pastor Emerson, ele estava fazendo uma oração, eu até falei para eles no fim, o pastor Emerson estava fazendo uma oração, e na oração dele ele dizia assim: Senhor, visita aquela mulher agora que está escondida, levanta ela, desperta ela, Deus, para que pregue o teu... Gente, quando ele orou, é como se os meus olhos se abrissem, o Espírito Santo visitando as casas, sabe? E a Cris estava lavando louça nessa hora, e aí eu pensei assim, o Espírito Santo passando, sabe, sobre o bairro do Jockey, e visitando aquela mulher que naquele momento estava lavando a louça, estava fazendo alguma coisa, e trazendo algo no coração dela, sabe, um propósito de salvação no coração dela, para que quando ela chegasse aqui, ela arregaçasse as mangas e olha, vamos pregar o Evangelho. Pessoas que ainda não são salvas, mas é como se os meus olhos abrissem naquele momento, dizendo: olha, o Espírito Santo está passeando no meio da tua comunidade, e aquela mulher que jamais pensou em ser crente, vai ser alcançada no nome de Jesus. Porque, querido, se você não quiser, se você dizer não para a missão do Senhor, essa missão não vai parar, a igreja não vai parar. Mas deixa eu te dizer, deixa eu dizer uma coisa para você: você está perdendo a ótima oportunidade de fazer parte dos milagres que Deus quer fazer nessa terra. Você está perdendo uma ótima oportunidade de ser uma super-heroína, de um super-herói nas mãos do Senhor. E se você disser não, o Senhor levantará outros, mas por amor, querido, por amor ao Senhor, Ele está dizendo nessa noite: vão, porque toda a autoridade está sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas, Jesus concede instruções aos discípulos para que fiquem em Jerusalém, até do alto eles fossem revestidos, olha só, de poder. E em Atos, Jesus complementa dizendo que eles seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto no Jockey Club, tanto em São Vicente, em Santos, na Judéia, em Samaria, no Brasil, no mundo e até os confins da terra. Aí então ele complementa dizendo: indo, portanto, fazei discípulos. Se fôssemos organizar esses 3 textos, ficaria mais ou menos assim, eu coloquei aqui: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, uma promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos. Olha que lindo que é isso. Se você é um crente em Cristo Jesus, esse poder está sobre você. Agora vão, e por que não vão? A terceira coisa que me vem ao coração é essa palavra: fazei discípulo de Jesus. Essa é a ordem. Se observarmos bem, veremos que fazer discípulo é um imperativo, enquanto batizando e ensinando estão no gerúndio, indicando que batizar e ensinar são o que define o fazer discípulo. É o resultado da missão. O imperativo de Jesus não é fazer convertidos, mas é fazer discípulo. Existe uma grande diferença aí. Essa expressão, faça um discípulo, põe uma maior ênfase sobre o fato de que tanto a mente, quanto o coração e a vontade, ela precisa ser conquistada por esse amor que cantamos e falamos hoje aqui. Queridos, se tudo aquilo que Cristo fez não te levar numa reflexão de amor,
se você não entender que a maior demonstração de amor foi dada por Cristo Jesus na minha e na sua vida, se você não entender isso, dificilmente você vai levar a sua mente, o seu coração, à vontade dEle. Isso que o pastor Marcos fez aqui com o Emerson, foi uma demonstração de amor, mas isso não se compara àquilo que Cristo fez. O justo morreu pelo injusto. Nós não merecíamos nada, e continuamos não merecemos, somos servos inúteis. Mas pela graça, como cantamos aqui no primeiro cântico, é a graça de Deus que precisa nos mover a fazer algo a mais, algo diferente. Em outras palavras, seguir e obedecer a Cristo não é opcional para um cristão. João colocou isso muito bem lá no seu primeiro evangelho de João, capítulo 2, versículo 4, vai dizer assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha que profundo e duro essa palavra. A verdade aprendida, ela deve ser praticada, ela deve ser exercitada, deve ser apropriada pelo coração do discípulo, pela mente, pela vontade dele, para que alguém permaneça ou continue na verdade. Só então alguém é verdadeiramente discípulo de Cristo. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, vai dizer assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Hoje, as pessoas estão se entregando por qualquer declaração de amor, estão se entregando por qualquer objeto em nome do amor, porque de fato não sabem o que é o verdadeiro amor, querido. Alguém que morreu para que eu e você tivéssemos vida, e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Esse entendimento é importante no sentido de que faz com que o ato de fazer discípulo seja um resultado desse relacionamento íntimo com o Pai, de levarmos o Evangelho ao mundo, de irmos até as pessoas como Cristo veio até nós, e da forma que Cristo nos tratou, nós iremos automaticamente, normalmente, tratar os outros também, porque o meu mestre, ele me tratou dessa forma, me tratou com amor, com misericórdia, com perdão, quando eu não merecia nada. Nós, discípulos, devemos andar sempre baseados nesta missão, neste ide. E não se trata de um chamado específico para uma pessoa. Às vezes a gente olha para a pessoa e diz assim: olha, esse cara aqui é evangelista, então a responsabilidade do ide é dele. Não é assim, não. A responsabilidade do ide é para todos. Fazer discípulos é para todos. Não importa o lugar, seu ministério ou chamado, a chave sempre foi fazer discípulo. O ide fazer discípulo envolve muitas coisas, como aprendemos nessas últimas mensagens. É preciso primeiro ser discípulo, é preciso primeiro passar por essa experiência de um relacionamento com Cristo, para que esse relacionamento com Cristo transforme o que está no seu coração, ou pelo menos essa relação enxerte Cristo em você, ao ponto de você ficar parecido, semelhante com Cristo. Porque se isso não acontecer, você vai fazer discípulos parecidos com você, e não parecidos com Cristo. Eu ouvi uma mensagem, um podcast, onde a pessoa que estava falando diz assim: olha, eu não quero 2 de você na minha igreja, mas eu quero um de Cristo, por intermédio seu. Porque se nós não vivemos um relacionamento, se nós não vivemos a verdade com Cristo, se nós não estamos parecidos cada vez mais com Cristo,
Nós vamos formar pessoas parecidas com nós. E pessoas parecidas comigo vão ser pessoas doentes. Ou seja, se eu estiver cheio de mim, eu vou estar gerando pessoas doentes dentro de uma comunidade. Por isso que a ideia é primeiro ser para depois fazer. Fazer pessoas parecidas com Cristo. Discípulo é se tornar semelhante a Cristo. É andar diariamente aprendendo dele. Portanto, ser discípulo é estar em um relacionamento, é ter ali um relacionamento íntimo, instrutivo e imitador com o Mestre. É saber que nessa missão, o que vai predominar não é a minha vontade, mas a vontade de quem me escolheu. O discípulo sempre será guiado pelo Espírito Santo. É por isso que Jesus, segundo o Evangelho de João, nos ensina o que nos deve trazer alegria dentro desse contexto. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22 ao 30, vai mostrar uma parte da história de João Batista. João Batista, ele foi chamado por Deus para anunciar o Messias, para anunciar o Cristo. Para anunciar o Cristo. E aí João Batista tinha seus discípulos. Quando Cristo aparece, João Batista diz assim: olha lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cara. Ele é o cara que eu sempre falei para vocês. Ele é o cara que eu sempre ensinei vocês. E aí sabe o que aconteceu? Os discípulos deixaram João Batista e seguiram Jesus. E aí aparece um judeu na história, trazendo contenda entre os discípulos de João Batista, e diz assim: ei, aquele lá que está batizando Jesus Cristo, os caras estão indo tudo para ele. E aí os discípulos vêm para João e falam assim: mas você não se incomoda com isso? E João diz assim: olha, a minha alegria é completa quando eu vejo essas coisas acontecerem, porque olha, tudo aquilo que eu tenho veio do céu, não veio de mim. Tudo aquilo que eu tenho é o poder de Deus na minha vida. Então eu me alegro com isso. Portanto, que eu diminua e que ele cresça. Querido, a alegria de fazer discípulo é isso. É você ver as pessoas cada vez mais seguindo a Cristo, com fome, com sede. Agora, se você não tem fome, se você não tem sede, se você está vivendo apático, como que será esse discípulo? É por isso, queridos, que eu queria trazer essa reflexão, e a minha oração é: Senhor, em amor, que o Senhor desperte o desejo de buscar cada vez mais o Senhor, para que nós venhamos a ver o nosso bairro impactado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, por essa paixão de olhar aos olhos de alguém e saber que aquela pessoa, ela está sedenta, aquela pessoa, ela está vivendo no deserto, mas você tem a resposta, porque o Espírito Santo habita dentro de você, e é Ele que vai te guiar com palavras, na simplicidade, para salvar essa pessoa, como um dia você foi salvo em Cristo Jesus. Não você salvar, mas o Espírito que habita dentro de você, essa mensagem libertadora: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra está nos teus lábios, está no teu coração. É saber que nessa missão nunca vai predominar a nossa vontade. O chamado para o discipulado não é para sabermos coisas. Tem muita gente que sabe muito de Jesus, mas não tem o coração quebrantado. Tem muita gente que sabe de Jesus, mas não quer sacrificar e renunciar coisas. Tem muita gente que sabe de Jesus, mas quando bate ali a vontade própria, deixa tudo de lado para viver o seu eu. Nós ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos quem nós somos. Guarde isso no seu coração. Nós ensinamos o que sabemos, mas só reproduzimos quem nós somos. Pessoas cheias de si fracassam nessa missão. Isso é importante também. Pessoas cheias de si, que existe com um ego maior, fracassam na missão. É o que acontece nos dias de hoje.
Muitas igrejas, muitos cristãos, cheios de vontade própria, cheios de justiças próprias. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. E aí se vem no direito de dizer não à missão. Mas não é Cristo que habita em você? Você não entregou a sua vida a Ele? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas por que acontecem então essas coisas? Por que muitas vezes temos visto uma geração doente se formando dentro de uma comunidade cristã? É preciso buscar, é preciso voltar a buscar fazer a vontade de Deus. É preciso ser discípulo de Jesus. Ser e fazer discípulo tem custo. Tem um custo, tem um preço a ser pago. Ele demonstra como o nosso evangelho hoje, ele está mundanizado. Os ministérios de hoje se importam pouco em fazer discípulo. A igreja, na verdade, ela falha em fazer discípulo. Os pais falham em formar servos dentro de casa com os filhos. Estamos vivendo um tempo difícil e precisamos despertar, queridos. Precisamos despertar. O verdadeiro trabalho do ministro deveria ser e trazer os irmãos à sua convivência dentro do seu lar. Mostrar quem é, como vive. Algumas pessoas costumam dizer que esse tipo de dom, que é o ID, morre, porque não tem oportunidades numa comunidade de repente como essa. No seminário a gente ouve muito isso. Os seminaristas dizem assim: olha, eu não exerço o ID, ou o dom que Deus me deu de pregar está morrendo dentro de mim, porque meu pastor não me dá oportunidade de pregar. Aonde isso é verdade? Jesus nunca precisou de púlpito. Quando eu era seminarista, sabe aonde é e continua sendo o meu maior campo missionário? Não é aqui. O meu maior campo missionário é no mercado, é no açougue, é na padaria. É lá que todos os dias o Senhor tenha pela misericórdia me usado. Então esse papo de que eu não tenho espaço, esse papo que eu estou sendo tosado, isso é mentira na sua mente. Porque você pode muito bem ser usado dentro da sua casa. Você pode ser usado na tua vizinhança. Você pode ser usado dentro de um ônibus. Você pode ser usado aonde Deus te mandar. Mas para isso, precisa estar com o coração sensível. E esperar a hora que vai acontecer. Pessoas ociosas tendem a morrer de mesmice, queridos. Pessoas ociosas tendem a morrer de mesmice. Porque o que nos mantém vivos, por isso que o texto de Romanos diz assim, ó, tão formoso é os pés de quem anuncia as boas novas. Olha, feliz é o cara, é a mulher que pratica essas verdades, porque ele sempre está em movimento. Ele sempre está em movimento. Ele está ali, ele está aqui, ele está pregando o evangelho. Ele está buscando o Senhor, ele está orando por pessoas. E você aprendeu que todos aqui, sem exceção, são capazes disso, porque têm superpoderes, dado pelo Pai. Fazer discípulo é algo prazeroso, traz alegria plena. Por isso que João Batista diz assim, olha, a minha alegria ela é completa, quando eu vejo isso acontecer. A sua alegria será completa quando você vê um discípulo teu crescendo, amadurecendo e seguindo a Cristo e dando fruto, querido. É uma alegria que não tem tamanho, quase parecida com um filho que nasce. Existem pessoas que não querem ter esse trabalho, vivem uma vida ociosa e acham que estão sendo discípulos de Cristo. Pessoas que só querem receber, mas têm grande dificuldade de dar. Quando Jesus chega até ele,
os discípulos estavam cheios dos ensinamentos de Cristo. Eles aprenderam que em muitos momentos da vida eles teriam que sacrificar seu tempo, seu descanso. Muitas das festas de aniversário eles tinham que sacrificar, passeio no shopping muitas das vezes, trazendo para o dia de hoje, para poder exercer, fazer a missão. Ore por mais empatia, ore por mais amor, amor ao próximo. Ore para que Deus, desperte esse desejo, então volte a despertar esse desejo em você. Fazer discípulo, querido, já terminando, é mostrar o caminho por onde você andou. Você está vivendo momentos difíceis, momento de tempestade, de dor. Entenda uma coisa: toda autoridade foi dada ao Senhor. Deus tem todo o poder para te livrar disso. Se você está passando por isso, é porque existe um propósito maior do que aquele que você tem pensado. É bem possível que daqui a 1 ano, 2 anos, pessoas que vão passar pelo mesmo problema que você está passando hoje, vão estar desesperados muitas vezes como você está. O Espírito Santo vai trazer essas pessoas na sua frente, para você contar a sua história, para você contar o seu testemunho, para você contar o mesmo caminho que você já passou, para que você traga uma palavra de encorajamento para ela. Autoridade, testemunha, será você, querido. Mas para isso, é necessário cultivar cada vez mais esse relacionamento com o Mestre. É a vida na vida. São rios de águas vivas fluindo de dentro de você, para que o outro seja inundado, impactado pela vida de Cristo. E a terceira coisa, nesse versículo 19, é que quando Jesus se aproxima deles, esses discípulos estavam entristecidos. Entristecidos com os últimos acontecimentos. Lembra, o Rafael pregou sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Os 2 discípulos estavam entristecidos num caminho escuro. Pedro, que caminhou com Cristo, negou a Jesus, é verdade. Quando Jesus é crucificado, Pedro estava triste, acabado, ao ponto de querer voltar às práticas antigas da sua pesca. Quando Jesus vai ao encontro dele ali, dizendo: Pedro, esse era o texto que eu ia pregar hoje. Pedro, tu me amas? Jesus estava restaurando, Jesus estava abraçando, consolando, amando aquele homem, que seria o apóstolo Pedro, que seria o grande homem, que marcaria a geração. Mas era um homem que caminhou com Cristo, mas estava entristecido, desacreditado. O texto vai dizer que os discípulos estavam cheios de dúvidas. Afinal, o Salvador, o Messias tão esperado, havia morrido, havia sido crucificado. A pressão dos judeus sobre eles era muito grande, eles estavam com medo de morrer. Olha o que Marcos, capítulo 16, versículo 10 vai dizer, quando Maria Madalena tem a visitação e diz assim: olha, vai lá e anuncia para eles. O texto vai dizer assim: e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que... Tem aí? Vamos ler esse texto, é muito lindo. Marcos 16, versículo 10. Olha só, olha o estado que estavam esses homens. Tristes e chorando, estavam abatidos, paralisados. O que fazer agora? Você acha que Jesus chegou para o pai e olhou assim e falou: pai, esses aí não tem jeito, eu já andei com eles, eu já mostrei meus milagres para eles, eu curei eles, eu fiz o morto ressuscitar e eles viram, eu fiz o paralítico andar e eles olharam, eu fiz o cego enxergar e eles viram, mas olha como eles estão. Você acha que Jesus falou isso para o pai? Claro que não. Jesus vai de encontro a eles novamente. Queridos,
Eu vejo Jesus ao nosso encontro hoje, visitando esses corações que estão entristecidos aqui nessa noite, visitando esse coração que está amargurado por alguma coisa aqui nessa noite. Essa era a minha oração final ao Senhor. Deus, visita esse coração que está entristecido, visita esse coração que está amargurado, chateado com alguma coisa. Senhor, visita esse homem, essa mulher, que está vivendo momentos de choro, paralisado, por olhar as circunstâncias e não consegue prosseguir. Senhor, visita essas pessoas que estão sendo acuado pelo mundo, assim como os discípulos estavam. Está sendo acuado, está sendo oprimido. Senhor, vai de encontro a eles novamente, Senhor. Cura, tira essa tristeza, tira essa apatia. Pessoas que estão desacreditadas, e talvez você seja uma delas nessa noite. Só o Senhor conhece o teu coração. E a pergunta que eu te faço é: o que você vai fazer com o pedido da missão? Qual é a sua resposta? Talvez você diga: eu não tenho força, Senhor, eu não tenho forças, e agora, o que eu faço nessa situação? Talvez você esteja com medo, talvez você esteja pensando em sair daqui, achando que a igreja é o problema. Eu vou para a igreja do fulano que lá tem avivamento. Querido, preste atenção numa coisa. O Senhor está permitindo essas coisas na tua vida para te ensinar algo precioso e maravilhoso, que é depender dEle. Ele derramou sobre a tua vida superpoderes, e um deles, sabe qual é? É o poder da oração, é o poder da mulher que ora, do homem que ora. Se existe alguma coisa aqui que não está de acordo, então ora ao Senhor. Entenda que Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, é Ele que vai fazer as coisas acontecerem. Não largue tudo, não desista. Você tem dons e talentos, superpoderes derramados pelo Senhor. A mente desses discípulos, a esperança deles estavam crucificadas. A esperança desses discípulos estavam no túmulo. E aí quando Jesus aparece para eles, diz assim: olha, eu estou vivo, eu estou aqui, e toda a autoridade pertence a mim. E para terminar, quando o Alexandre pregou aqui sobre discípulos de Jesus, o Alexandre falou de Eliseu. E eu estava meditando num texto que eu gosto muito, muito mesmo, lá de 2 Reis. Quando Eliseu entra na cidade e uma mulher, ela olha para Eliseu e reconhece ele como um homem de Deus. Essa mulher, ela arruma um jeito de trazer esse homem de Deus para perto dela e constrói um quarto na casa dela. Olha o trabalho que essa mulher teve. Se despiu de coisas, abriu, fez uma construção, conversou com o marido, fez a construção. O profeta Eliseu diz, resumindo a história, que ela teria um filho. Essa mulher não podia ter filho, ela teria um filho. Essa mulher olha para ele e fala assim: não brinque com os meus sentimentos. A mulher fala para ele. E ele disse assim: daqui a 1 ano você terá um filho. E essa mulher teve o filho. E essa mulher se alegrou com esse filho. E o filho foi crescendo, 6, 7 anos de idade. E de repente esse menino, ele tem uma dor de cabeça. Ele estava com o pai no campo, ele tem uma dor de cabeça. O pai manda o menino ir para sua mãe. E quando chega perto da sua mãe, esse menino morre. Essa mulher desesperada pede para o seu servo preparar ali um animal. E ela corre em direção ao profeta. Quando o profeta vê essa mulher, quando Eliseu vê essa mulher, Eliseu chega para o seu discípulo e diz assim: ei, vai até a casa dessa mulher, leva meu cajado, põe o cajado em cima do menino, para que o menino ressuscite. E a mulher diz assim: não, eu quero que você vá. Mas até aí o discípulo já foi na frente, o discípulo de Eliseu. E aí o discípulo chega lá e coloca o cajado em cima do menino morto, e nada acontece. E aí Eliseu chega logo depois, diz para todo mundo sair. Olha que lindo que é isso, querido.
Eliseu representa muito bem o que é um discipulado, na minha opinião, ou a reação do discípulo, pois quando aquele menino morre, Eliseu deita sobre o menino, põe o seu rosto sobre o rosto do menino, põe a sua boca sobre a boca do menino, olho no olho do menino, o seu corpo quente sobre o corpo gelado daquele menino. Você consegue imaginar a cena? O coração do profeta batendo no peito daquele menino, de um coração que estava morto. Um dia eu fui visitar uma cliente minha, muito antiga, dona de uma doceria muito grande aqui em Santos, é uma senhora, e ela, oi Wagner, quanto tempo eu não te vejo? E aí apertou minha mão, eu apertei a mão dela, ela falou assim, não Wagner, é um abraço. Aí eu fui abraçar ela assim, ó. Ela, não Wagner, você não aprendeu? É peito com peito. Aí me deu um apertão assim, ela, você pode sentir o meu coração bater? Eu todo sem graça. Querido, coração, batendo no coração, como aquela música da criança, né? Tum, tum, coração bate, tum, 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 tum. Eu fico imaginando o coração de Eliseu, batendo no peito daquele menino, tum, 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 tum. A vida que estava sobre o profeta, a vida de Deus, vencendo a morte que estava naquele menino. Talvez essa história nos leve a refletirmos juntos, na reprodução, a vida no contato com o outro. Fazer discípulo, querido, é derramar as suas lágrimas nos olhos secos de um rosto. Fazer discípulos é jogar água nos corações que estão sedentos, que estão vivendo nos desertos da vida. É permitir que o nosso coração bata no peito de quem já perdeu a esperança. Fazer discípulo é compartilhar a vida de Deus que está em nós. Aquele que ainda não provou dessa vida. Ide, fazer discípulo. E foi isso que eu pedi nessa noite ao Senhor, que Ele derrame lágrimas nos olhos secos nessa noite, e que com essas lágrimas Ele lave toda a sujeira dos olhos, para que a igreja veja quem é Ele, para que a igreja venha provar do melhor do Senhor, em ir de fazer discípulo. Que o calor do Espírito Santo aqueça corpos que estão gelados, áreas que estão mortas, e que precisam reviver, como aquele vale de ossos secos. O coração que bate, e que leva a vida ao coração daqueles que estão vivendo a dificuldade. Essa história representa para mim o verdadeiro discipulado, o verdadeiro ide. Se Eliseu não fosse, o menino não sobreviveria, não ressuscitaria. Mas ele foi. O ide, ele foi. E quando ele foi, ele nos mostrou que a compaixão, o amor pela vida. Queridos, não perca nunca isso no seu coração. Talvez essa pessoa que esteja do seu lado hoje, ela esteja sedenta. Talvez a pessoa que está do seu lado hoje, ela está amargurada, ressentida, desencorajada, entristecida. Mas existe superpoderes sobre você, porque o Espírito Santo habita dentro de você. E nós precisamos abrir os nossos olhos, a mudar a chave e viver uma outra realidade de igreja. Eu não preciso do Pablo para fazer o ID. Eu só preciso do Espírito Santo de Deus. Não se discipula pelo WhatsApp, pelas redes sociais. É claro que a não ser se há uma necessidade dirigida pelo Espírito, que é bênção também. Fazer discípulo envolve estar perto, olho no olho, saber como é que está a vida. Estamos vivendo momentos difíceis, no meu ponto de vista, como sociedade e principalmente como igreja do Senhor.
Mas mesmo assim, queridos, mesmo voltando ao começo da mensagem, mesmo vindo tristezas e vontade de chorar quando eu meditava nesse texto, mas havia sempre uma palavra me encorajando a dizer: vai lá e mostra quem eu sou para eles. Mesmo tendo brotado dentro de mim essa tristeza, brotou também uma expectativa de algo sobrenatural, algo novo sobre a mim e sobre a sua vida. E isso é uma questão de fé, querido. Isso é uma questão de relacionamento com o Mestre. Deus pode mudar essa situação agora, se Ele quiser. Mas a pergunta que eu te faço é: o que é que você vai fazer com esse pedido, com essa ordem, com essa missão? Porque a igreja do Senhor, ela não vai parar. A igreja do Senhor, ela vai continuar. As portas do inferno nunca irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas a palavra que vem para mim e para você hoje é: olha, Ele conta com você, para que a igreja do Senhor prossiga. Ele quer que você faça parte disso. Porque se você não quiser fazer parte, Ele vai fazer do mesmo jeito, porque Ele é Senhor. Mas assim como esses homens experimentaram o milagre na vida deles, como Alexandre falou aqui, olha, no partir do pão, aqueles 2 discípulos, os olhos dele foram abertos. Que os nossos olhos sejam abertos nessa noite, para que você consiga viver o melhor de Deus nessa terra. Eu não sei se o pessoal do louvor preparou alguma coisa. Se sim, por favor, fique à vontade. Espero que nessa noite o seu coração, ele queime. E ele queime por uma mudança radical, se for necessário. Nos últimos momentos de Jesus aqui na terra, Ele chama os seus discípulos para perto e diz assim: olha, vão e façam discípulos, porque isso é a melhor coisa para vocês. E não só para vocês, mas para a humanidade. Não existe coisa melhor do que estar na presença de Deus. Talvez nessa noite o Senhor está me usando como um instrumento de pregar o Evangelho para você, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não teve um encontro com Ele. Mas eu quero te dizer que o Senhor te trouxe hoje aqui nesse lugar. E o Senhor entrou aqui hoje porque Ele quer ouvir um sim de você. Se existe alguém aqui que ainda nunca entregou a sua vida ao Senhor, se existe alguém aqui no nosso meio que quer dizer assim: olha, eu quero esse Jesus, olha, eu quero entregar a minha vida a Jesus, olha, eu quero provar desse Deus maravilhoso, desses superpoderes. Eu queria que você levantasse a sua mão e que você não resistisse ao chamado de Deus. Existe alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Dê um sinal para nós aqui, por favor. Se Deus tem te chamado, se Deus tem colocado esse desejo de cultuar, de buscar a Deus, se você entende que esse é o caminho para você, se você ainda não fez isso, eu tenho certeza que essa será a maior decisão e a melhor decisão da sua vida. Existe alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? A parte das circunstâncias e das nossas limitações, é a autoridade de Cristo que confere êxito à nossa missão.
a vitória, o êxito dessa missão, ela não cabe a nós, mas cabe àquele que nos enviou. Kevin DeYoung e Greg Gilbert, no livro Qual é a Missão da Igreja, ele escreveu assim: Deus não envia a sua igreja a conquistar, Ele a envia em nome daquele que já conquistou. Já conquistou. Está tudo pronto para mim e para você. Basta você ir. Porque os corações estão abertos, estão sedentos, os campos estão brancos. Basta você ir. O Senhor quer encontrar nessa noite corações dispostos a virar a chave. O Senhor está disposto a encontrar nessa noite vidas que dizem: olha, eu não quero mais isso que eu estou vivendo, eu quero viver o ID, eu quero viver essa aventura, eu quero viver esse melhor de Deus, eu quero viver essa missão. Chega de mesmice, chega. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, é verdade, é motivo de alegria, querido. É motivo de alegria, uma vida que se rende ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Existe alguém mais no nosso meio? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Foi a melhor decisão, viu? A melhor decisão na tua vida que você tomou nessa noite. A palavra de Deus diz que há festa no céu. Gente, a festa, o único momento que existe festa no céu é quando alguém aceita o Senhor como o único e suficiente Salvador. É quando alguém se arrepende dos seus pecados para viver uma nova vida. É quando alguém se converte. Alguém que está indo para cá e quando encontra Jesus, ele se converte o caminho e vai nessa posição. Por isso, querido, que alegria que é essa. O Senhor quer te usar. Quer te usar naquele patrão, naquela pessoa do teu trabalho. Essa semana, se os teus olhos estiverem atentos, o Senhor quer te usar. No ônibus, na rua. Pessoas que estão necessitadas. Pessoas que nesta noite em algum lugar estão pensando em tirar a própria vida porque perderam o sentido dela. Casais que estão nesse momento se separando porque estão longe da verdade. E nós estamos cheios dessa verdade. É muito egoísmo vivermos aqui parados. É muito egoísmo da nossa parte. Talvez dentro desse salão tem pessoas querendo abandonar tudo. Pessoas que entram e saem como aquele homem na beira do templo, onde muitas pessoas iam e voltavam, e ele sempre estava lá, até o dia que o Senhor usou os seus discípulos para pregar a verdade para ele. Existe poder sobre a tua vida, para que você viva o melhor do Senhor, querido. Creia nisso. Amém. Nós vamos orar agora. E se você precisa de um concerto com o Senhor, aí mesmo no seu lugar, faça isso. Se você precisa mudar a chave nessa noite, da forma como você tem vivido, peça força ao Senhor e mude isso. Talvez a tristeza que eu sentia no meu coração, é exatamente essa tristeza que está no seu coração, de você não conseguir mais, de você pensar e achar que já não é mais capaz, que já passou a época, já passou o tempo. O Senhor está te chamando a ser um com essa igreja nessa noite.
um só pensamento, uma só caminhada. O Senhor quer voltar a te usar de uma forma grandiosa como nunca usou. O Senhor está falando para essa igreja. O Joque está sedento, São Vicente está sedento, e Ele quer usar você. Deixe as circunstâncias de lado, as pecuinhas de lado, e vamos viver o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Ide, fazei discípulo, porque a promessa dele é que todos os dias Ele estaria com você. Todos os dias é Ele que vai te capacitar. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, ó Papai, nós queremos colocar isso diante do Senhor, Pai. Pai, nos perdoa, Deus, se temos falhado nessa missão, Deus. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, e mais uma vez, Pai, mais uma vez te pedimos, Deus, nos dá mais uma chance, Pai. E sabemos, Deus, que o Senhor dá, sim, Deus, porque Tu és um Deus misericordioso. Senhor, nos leva, Deus, a vivermos, Pai, sabe, da forma que o Senhor quer, Deus. Nos leva, Deus, a resplandecermos, Deus, a Tua glória e o Teu louvor, Pai. Abre os nossos olhos, Deus, para que possamos ver, Pai, a necessidade dos nossos irmãos. Senhor, que possamos ver o necessitado, Deus, aqueles que estão, Senhor, sabe, aí pela rua, ovelhas que não têm pastor, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Pai. Levanta, Senhor, nesta noite, homens e mulheres, ó Deus, senhoras, jovens, levanta, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Mulheres compromissadas, desejosas a viver a Tua verdade, Deus. Levanta, Deus, nessa noite, homens, Deus, em nome de Jesus, Pai, cheios do poder que há no Teu nome, Deus, para irem e fazer discípulo, Deus, em nome de Jesus. Que o nosso coração, Deus, venha queimar por vidas, ó Pai. Que o nosso coração, Deus, venha queimar, Deus, por vidas, Deus. Senhor, capacita os jovens, Deus, a não ter vergonha de anunciar Jesus na roda dos seus amigos, ó Pai. Senhor, toda autoridade, Senhor, dê a eles sabedoria, discernimento, Pai, em nome de Jesus, Deus. Senhor, nos abençoa, Pai. Quebra toda a resistência, quebra tudo aquilo que impede a gente de prosseguir, Deus. Quebra, Deus, tudo aquilo que impede a gente, Deus, de pregar o Teu evangelho, Deus. Mas que esse amor, Pai, ele reacenda, ou Senhor, que o Senhor queime cada vez mais forte no coração da Tua igreja, em nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos nessa noite, Pai. Tu conheces os corações e sabe, Senhor. Então vai de encontro, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu também quero colocar, Deus, a vida desse jovem, Deus, que aceitou o Senhor. Queremos colocar a vida do Vitor, Pai, diante do Senhor, Pai, nesta noite, Deus. Senhor, entregamos, Pai, a vida dele diante do Senhor, Pai. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre a vida dele, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, que o Vitor, Deus, nessa nova caminhada com o Senhor, Deus, que o Senhor o guarde, que o Senhor o livre de todo e qualquer tipo de mal, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que o Vitor entenda que essa decisão que ele tomou, Senhor, é eterna, Deus. É a melhor decisão, Senhor, da sua vida, Deus. Então, Deus, capacita ele em nome de Jesus. Nós abençoamos ele em nome do Senhor Jesus, Deus. Cuida dele, Senhor. Ensina ele. E faz dele, Senhor, um grande profeta, um grande homem do Senhor,
em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, é o que nós oramos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Guarda, Senhor, a nossa